papel nosso, do tributarista, de fazer essa análise Estado a Estado junto com o nosso cliente, tá? Ou junto com o departamento fiscal do nosso cliente. Fazer essa segmentação Estado a Estado para entender qual é o destino, para qual Estado está se vendendo. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa analisar o que fazer. O que os empresários do comércio que estão nessa situação, não são do Simples Nacional, fazem venda interestadual para não contribuinte, cuja diferença de alíquota interestadual para alíquota interna é positiva, eles devem ou não recolher esse diferencial de alíquota? Então essa é a pergunta, isso que está se discutindo, quais são os cenários possíveis. E aí é bem importante que a gente tenha em mente o que ficou definido na lei complementar em relação a quem deve recolher, quem deve recolher esse diferencial de alíquota. Foi até um dos pontos que a gente estava discutindo internamente. Então, o que ficou discutido? Você quer comentar sobre isso, Mayara? Que foi um ponto que a gente estava discutindo. O que a lei complementar trouxe em relação a esse diferencial de alíquota? Quem que deve recolher, para qual estado e qual situação? Tá, eu só queria até complementar aqui um outro ponto também que preocupa os empresários e inclusive os próprios, acredito nem tanto os empresários por ser algo muito técnico, mas mais os tributaristas, porque esse convênio que foi declarado inconstitucional pelo STF, por mais que tenha tido a modulação de efeito, o fato é que ele não deveria ter produzido efeitos, muito embora tenha se modulado o efeito, considerando inclusive a perda financeira dos estados nesse meio tempo. Porque quando a gente olha para a emenda constitucional número 87 de 2015, essa emenda constitucional ela trouxe inclusive o acréscimo do artigo 99 da ADCT, que traz ali uma transição do recolhimento desse diferencial de alíquota. Então ele colocou ali a DCT, para quem não sabe, gente, são os atos das disposições constitucionais transitórias. Então, sempre que há uma mudança da Constituição, existe ali depois, que a gente vê depois dos artigos da Constituição, a DCT, que é para regular essa transição no tempo, como que fica nessa transição no tempo. Então, existe uma série de artigos regulando isso, e aí é o que a Mayara está falando, do artigo 99, que veio falar o quê? Ele veio falar de uma transição do recolhimento desse diferencial de alíquota, porque inicialmente não se recolheria 100% para o estado de destino, por exemplo. Porque como eu havia explicado lá atrás, a alíquota interestadual, o resultado ali do cálculo da alíquota interestadual sobre a base de cálculo do ICMS fica no estado de origem. O diferencial de alíquota, que é a diferença entre essa alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino, e isso fica para o estado de destino. Só que esse artigo 99, ele trouxe uma transição de recolhimento. Então, para não tirar toda aquela receita, por exemplo, que um estado tinha, porque já que para vendas para consumidor final tudo se recolhia na origem, no estado de origem, então eles fizeram uma transição. Então, no primeiro ano vai se recolher 90%, 10% do DIFAL para o de destino, 90% para o estado de origem. Então, foi toda uma transição ali nos incisos desse artigo 99 para que não haja, assim, uma queda abrupta na arrecadação tributária. Considerando que esse convênio, ele foi declarado inconstitucional e que as legislações estaduais, portanto, não tinham base de uma norma geral de direito tributário, que seria a legislação complementar, a norma competente para regular o que está na Constituição, para criar essa norma geral de direito tributário e permitir que os estados criem, então quer dizer que vai haver essa transição daqui para frente? Como que vai funcionar? Esse também é um ponto que a gente vai ter que pensar, como é que vai funcionar daqui para frente? Vai recolher, já vai começar recolhendo 100% diferencial de alíquota, ou vai obedecer essa transição imposta pela emenda constitucional número 87 de 2015? É um ponto também que vai gerar dúvida, no meu ponto de vista.
Tá, antes a gente falar, porque isso também tem uma discussão do ponto de vista da política fiscal, né? Então também tem uma discussão financeira, né? Que é a questão da arrecadação em si para os estados. Mas vamos falar de uma parte mais prática, que é para o empresário, né? Como que a gente vai orientar, como a gente tem orientado os empresários em relação ao que fazer. Então, primeiro ponto, tá? Então vamos pensar lá, recapitular aqueles requisitos que a Távia trouxe. Empresário fora do Simples Nacional, venda interestadual, para não contribuinte, que haja esse diferencial alíquota a recolher, o que tem que se analisar? Primeiro, para qual estado está sendo vendido, porque o que vai impactar o diferencial de alíquota é o estado de destino da mercadoria. Então, venda para quais estados estão sendo feitas? Então, o primeiro ponto é mapear as vendas. E para qual destino? Então, qual é o aconselhamento para os empresários? Vamos mapear todas as vendas por destino. Vamos ver todos os destinos. Porque você vai ter situação de estados que se anteciparam e tem uma legislação anterior, e vai ter a situação de estados que não se anteciparam e vão possivelmente passar a cobrar diferencial de alíquota daqui a 90 dias. Então, por que é importante fazer essa divisão por estado? Então, vamos lá. Empresários que vendem para o Brasil todo, vamos segmentar essas vendas por estado. Ok? E a gente vai ter que fazer, daí o papel nosso, do tributarista, de fazer essa análise estado a estado junto com o nosso cliente, tá? Ou junto com o departamento fiscal do nosso cliente. Fazer essa segmentação estado a estado para entender qual é o destino, para qual estado está se vendendo. Vamos segmentar aqueles estados que já estão cobrando o diferencial de alíquota. Tem estado que já se antecipou e já está cobrando. Então, se o nosso cliente não pagar para esse estado que está cobrando, ele vai estar em desconformidade. Tá? Ele vai estar em desconformidade. Porque a gente está falando de compliance, conformidade do nosso cliente. Então, se tem um estado que já se antecipou, está cobrando, e o meu cliente não pagar, ele vai estar em desconformidade. Vou, nesse momento, fazer uma discussão jurídica e falar para o meu cliente não pague? Não, gente, eu vou ter que sentar com o meu cliente e falar, você quer estar em compliance? Então, tem essa situação. Ou você paga e nós discutimos depois, ou nós vamos nos adiantar numa discussão e você vai recolher via um depósito judicial. Então, a gente tem que mapear situação a situação e sentar com o cliente para analisar a decisão para cada situação. Então, temos uma situação que o Estado já está cobrando, porque ele já se antecipou, ele tem uma lei ou um decreto, no caso de Minas, já cobrando. Se o cliente não vai cumprir o DIFAL, ele vai estar em desconformidade, sujeito ao quê? A fiscalização, autuação e multa. Não é isso que o empresário quer e não é isso que nós, como tributaristas, queremos para o nosso cliente, certo? Não queremos isso. Então, a gente tem que auxiliar o cliente desde já. Então, se ele tem uma questão, o tempo está correndo contra ele, então o que eu falo? Paga e discute. Se você consegue, já tem o seu tributarista, já está tudo auxiliado, o tributarista tem condição já de se antecipar na discussão, antecipa a discussão e aí vai fazer um depósito judicial, por exemplo. Tá? Então essa é uma situação. A outra situação é, o Estado não está cobrando ainda, ele vai cobrar daqui contado 90 dias da publicação da Lei Complementar 190. Tá? Então, por isso que é importante entender o destino, para entender como que a gente vai analisar cada situação. Se o Estado vai cobrar em 90 dias, o cliente, o empresário, ele vai ter aí um tempo para se organizar. Então, aí ele vai poder tomar algumas decisões. Ou ele vai se organizar internamente, logisticamente, não vai querer discutir nada e vai simplesmente, entrou em vigor, o Estado internalizou a legislação, vai recolher, tá? Recolhe os outros meses, ou ele vai discutir, para que nessa situação não se cobre o diferencial de alíquota no ano de 2022. Porque nós temos duas discussões aí, daí pensando do ponto de vista da discussão jurídica, nós temos duas situações. Uma são os estados que já se anteciparam e estão cobrando de forma inconstitucional, com base no decreto que foi declarado inconstitucional, com base no convênio que foi declarado inconstitucional, e nós temos os estados que vão cobrar com base na lei complementar. E também nesse ponto, existe uma discussão que ela também é inconstitucional por entrar em vigor em 90 dias e não em um ano, como deveria ser. Tá? Não existe hipótese, gente, de instituição ou aumento de imposto
que não tenha que se obedecer ao princípio da anterioridade anual, da anualidade. Não existe hipótese, porque as hipóteses são para as contribuições. Daí sim, contribuição pode ser cobrada no mesmo exercício fiscal desde que se observada os 90 dias. Agora, imposto não. Imposto não pode. Se ele foi instituído ou foi majorado, ele tem que ser cobrado no exercício fiscal anterior. Então, só essa hipótese de 2023, mas é uma discussão jurídica. Não pode o empresário deixar de pagar porque é inconstitucional e não fazer nada. Ele vai estar em desconformidade do jeito à autorização, à multa, juros. Nós que trabalhamos com governança e com compliance tributário, nós não recomendamos para o nosso cliente. Nós orientamos, ajudamos no mapeamento, nas situações e damos a orientação.